Bom dia. 2 Coríntios 11. Livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Quisera eu me suportasse ainda um pouco mais na minha loucura. Rogo-vos que sejais paciente comigo. Pois tem um verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a Ele como virgem pura. Paulo, um grande pregador, um verdadeiro discípulo de Jesus, apesar de não ter andado com Jesus, se convertido depois, mas ele pregava o Evangelho de Jesus Cristo. E de uma maneira direta também. Ele não procurava acariciar nada. Pregações duras, mas verdadeiras. E muitos dos pregadores, como hoje nós temos tantos por aí, que pregam um evangelho diferente, um evangelho adocicado, falava dele. E algumas pessoas também não aceitavam, falavam, não, ele é muito enérgico, ele é muito duro, ele é muito bravo, ele é muito isso. Mas ele só expunha o evangelho. As pessoas às vezes nos acham, falam, não, você é grosso, você é bruto, é isso, é aquilo. É porque elas estão esperando ser acariciadas. É porque muitas pensam que ela está nos fazendo um favor vindo para o Evangelho, se convertendo. Elas acham que é um favor que nos estão fazendo. Está fazendo algo para mim ou para outra pessoa, ela vinha aceitar Jesus, mudar. Elas não perceberam que isso é para elas mesmas. A nossa preocupação não é em agradar as pessoas, agradar a Cristo. Então, para agradar a Cristo, nós temos que pregar o Evangelho dele, mostrar o reino de Deus. Apresentar, mostrar as consequências do pecado. Chamar o arrependimento. Chamar para a prática da santidade, da santificação. Mostrar que o objetivo é a salvação. Mas, infelizmente, a maioria prefere esse evangelho adocicado, onde que dizem, não, você vai ser vitorioso, você recebe vitória, Deus está te abençoando, Deus está te dando, Deus quer ver feliz, Deus quer isso, quer aquilo, que não é verdade. Mas as pessoas preferem ser enganadas do que ouvir a verdade. E é interessante que as pessoas gostam de criticar, mas eu não vi Jesus passando a mão na cabeça de ninguém. Quando ele vinha, alguém vinha até ele, pedia se arrepender, ele falou, olha, vai, não peques mais. Mas com os religiosos, os fariseus, quantas vezes ele chamava hipócritas, raça de víboras. Jesus ficou nervoso, expulsou o pessoal do templo, fez um chicote, meteu o pé nas casas, barracas deles. Jesus não tolerava o pecado, não ficava passando a mão. Da mesma forma ele ainda é hoje. E o verdadeiro pregador do Evangelho, que o Evangelho nada mais é do que Jesus, apresentar Jesus, tem que agir de igual maneira. Nós não podemos estar passando a mão na cabeça de ninguém. Não, Deus vai perdoar, quando quiser você muda. Não, arrependa-se. O Evangelho começou dizendo foi isso, arrependa-se. E não é benefício algum que as pessoas estão fazendo para mim ou qualquer outro pregador, o fato de se arrepender, se converter, estão fazendo favor a elas mesmas, que estão escapando,
fugindo da condenação eterna. Só isto. Nós devemos tomar cuidado, procurar entender, à luz do Evangelho, na palavra de Deus, exatamente o que nós estamos ouvindo ou o que estamos falando, se realmente é o Evangelho de Jesus Cristo. É muito fácil falar, não, o pregador ali, não, ele é bruto, ele é isso, é aquilo, mas acontece, tem que ver se ele está pregando, é a verdade, é o Evangelho. Porque não podemos estar preocupados em afagar ego de ninguém, não. Você vê que o início de Paulo inicia esse capítulo dizendo: quisera eu me suportar sendo um pouco mais na minha loucura. Você acha que é loucura pregar esse evangelho, o evangelho verdadeiro? Então tenta suportar um pouco. Rogo que você já seja paciente comigo, pois tem um verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus. Pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a ele como virgem pura. O objetivo é vermos as pessoas convertidas, não convencidas, não só membro de uma denominação, de uma congregação qualquer, mas convertida a Cristo. Essa que é a nossa preocupação, de ver essas pessoas convertidas a Cristo, apresentarmos elas ao Senhor. E por isso, às vezes, nós temos que ser enérgicos, temos que ser firmes, para as pessoas abrirem os olhos e acordarem. Versículo 3, ele diz: entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e afaste da sincera e pura devoção a Cristo. O exemplo que ele dá é que assim como Eva lá foi enganada, tem muitos crentes sendo enganados. Tem muitos se diz crente evangélico, procuraram uma igreja evangélica, mas os enganos ali, as pregações mentirosas, os ensinos mentirosos, elas se converteram a isso. Hoje não passa de ser religioso. Pessoas religiosas que gostam de fazer campanha, não fazer campanha para isso, para aquilo, fazem votos, vão a montes, participam de campanhas, de desafios e de mais uma série de outras coisas, nada mais é do que rituais. Pessoas que andam fazendo jejum de dia, de noite, de madrugada, toda hora, rezando não sei quantas vezes ao dia, mas continua firme e agarrado nos seus pecados. As orações são vãs repetições. É uma mendigância, uma pedição extrema. Ah, Deus me dá isso, ah, Deus me dá aquilo, me dá. Mas não se converteram. Coração duro. Frequenta uma igreja com um ritual, mas não busca o Senhor. Não lê a Bíblia, não medita, não entende, não compreende, que se meditasse compreenderiam e agiria em conformidade com o Evangelho. Mas não estão fazendo assim. Por isso são enganados. Esses anticristos, os falsos profetas, que são abundantes hoje nos templos denominados evangélicos, pregando qualquer coisa, menos o Evangelho de Jesus Cristo. Esses que tiram texto de contexto, esses que ficam falando uma série de coisas, mas não falam de Jesus. Perde 40 minutos, 1 hora quase, falando sobre oferta, sobre dízimo, e gasta 10, 15 minutos para falar a palavra, se muito. O resto é cantoria. E o povo em pleno pecado. E não são acordados. Não balança esse povo para mostrar a eles onde eles estão errando, para que eles possam ser salvos. Tem muitos sendo enganados. Muitos. Quando eu vejo algumas coisas, eu fico sabendo de algumas coisas, no meio desse povo, desse mundo gospel, dá nojo. É isso que ele está dizendo. Entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afasta da sincera e pura devoção a Cristo. Porquanto, versículo 4,
se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebei um outro Espírito que não é o Espírito que creio que recebeste, ou ainda o Evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Por ter aceitado outros evangelhos. Tem falado no outro Cristo que não é o nosso. Porque o nosso Cristo, ele exige santificação, ele exige obediência, ele exige perseverança. Esse é o nosso Jesus Cristo. Mas hoje se prega um outro Jesus Cristo. Hoje estão pregando um Cristo que basta orar, basta jejuar, dar ofertar, e dar glória a Deus e bater palma que ele vai atender. Ah, que ele vai mudar, que ele vai enriquecer, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas não é isso que está no Evangelho. Nós temos que parar e examinar. O que eu ando ouvindo, aprendendo na igreja, no templo que eu vou, na congregação. Templo superlotado de pecados. Pessoas pecadoras que não querem abandonar o erro, não querem abandonar o pecado, e pregadores que não incentivam as pessoas a abandonar o pecado. Ao contrário, concordam e ainda difundem mais. Igreja cheia de mentirosos, divorciados, pessoas segundo, terceiro casamentos, em fornicação, em vícios, pornografia, de bebidas e vários outros. Mas que bate no peito falando, eu sou evangélico. Eu sou crente. Eu já encontrei pessoas, várias vezes, chega para mim e fala, pastor, eu sou evangélico. Já veio falar comigo ser evangélico estando bêbado. Eu digo, você é evangélico? Sou. Ah, qualquer dia fazer visita à sua igreja. Diga, não, preocupa não precisa vir não. Você é evangélico tolerante. Pastor sabe que tudo que as pessoas estão fazendo, mas tem medo de confrontá-la, com medo de perder um ofertante, um dizimista. E esse povão que não tem coragem de buscar o evangelho verdadeiro fica aceitando. Ah, não, é um homem de Deus, é um homem de Deus, é um homem de Deus que vive de acordo com a palavra de Deus. Se não está vivendo de acordo com a palavra de Deus, não é homem de Deus coisíssima nenhuma. Temos que abrir os nossos olhos. O que é que nós estamos aceitando? Contudo, não me julgo em nada inferior a esses eminentes apóstolos. Da mesma forma eu digo, eu não sou inferior a, não interessa, esses que se dizem bispo, se dizem apóstolo, se diz qualquer coisa por aí. Porque eu prego o evangelho, eu falo do evangelho, eu falo de Jesus Cristo. Não importa a sofisticação da pregação deles, ou a sofisticação dos seus templos, dos seus ministérios, a verborragia apresentada, não importa nada disso. Para mim importa falar de Jesus Cristo. E eu falo do que eu sei, do que eu conheço. É o Senhor. Eu não vou falar de maneira sutil, agradável, não. A minha maneira de falar é direta, é apresentar Jesus. Se as pessoas quiserem bem, se converta a Ele. Se não quiserem, que escolha seus caminhos. Essa que é a realidade. Mas as pessoas têm escolhido um evangelho amávelzinho, suave, adocicado. Ah, porque pastor tal, apóstolo tal, não são nada. Eu respeito para ser aquele menorzinho, mas que prega o evangelho, que vive o evangelho. E nesses eminentes, esses famosos aí que você vê, a pregação dele é uma pregação corrompida. Perdição de dinheiro. Um comércio brabo.
comercializando tudo, vendendo tudo. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo, é indo frontalmente contra o Evangelho. Muitos deles estão no segundo casamento, estão concordando, estão realizando casamento de divorciados, estão fazendo clube de divorciados. E aquilo que Paulo fala aqui no versículo 3, infelizmente, como a serpente enganou Eva, tem muita gente sendo enganada seguindo esses. Bastava ler a Bíblia, compreender que é errado, nós não podemos participar, nós não podemos envolver com quem está no pecado. Aí crente que não conhece a palavra, não julgueis. Vamos ler a palavra de Deus, fala para nós julgarmos, sim. Nós temos que julgar, sim, os irmãos, sim, aqueles que se dizem irmãos. E nós devemos afastar destes. Aí na Bíblia fala nem comer uma refeição, nem almoçar, nem fazer um lanche com um cara dele. Muito mais está frequentando a mesma congregação onde você sabe que está tudo errado. Se você está ali porque você é igual, você concorda, e você vai prestar conta a Deus. Pois, ainda que não use de eloquência oratória, no entanto não me falta conhecimento. Em verdade, vós temos demonstrado isso em todo tipo de situação. Eu não tenho que apresentar aqui um português sofisticado. Eu tenho que falar uma linguagem que todo mundo entende. A linguagem simples, porque eu sou simples, tenho que falar direto com o povo. Jesus falava de maneira direta. Hoje se fazem cursos de oratória, as pessoas aprendem, esses pastores aprendem a ter como gesticular, como se portar, como alterar, como diminuir a voz ali para agradar, para impactar as pessoas. Isso para mim não é evangelho. Evangelho é falar como ele é e acabou. Porque nós abrimos a boca e falamos. Quem convence é o Espírito Santo. Eu não tenho que convencer ninguém. Jesus disse, aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. Quem é do Senhor, ouve a palavra, vem, ouve e aceita. Agora quem não é, aceita qualquer baboseira. Não estão buscando o Senhor, estão querendo bênção, estão querendo vitória, estão querendo socorro. E está nesse engano. E serão destruídos. Esqueceu que não estão buscando, estão perdendo a vida. Ele diz, pois ainda, versículo 6, pois ainda que eu não use de eloquente oratória, no entanto não me falta conhecimento, em verdade vos não temos demonstrado isso em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me com o propósito de vos exaltar? Pois vos preguei gratuitamente o Evangelho de Deus. Não. As pessoas gostam dos grandes pregadores, fica ali passando carnê, pedindo carnê. Não, deve participar disso, campanhas. Comprar lenço, comprar martelo, aliança, rosa, sal. Oferta tal, desafio tal. Desafio tal, se ofertar tanto, Deus vai fazer isso, aquilo. É mentirado, engano. Mas eu não posso fazer isso, porque é errado. É pecado, estou pecando contra o meu Deus. Se o crescimento ministerial depende dessa comercialização, dessa pedição, não vai existir, porque o Senhor não autorizou, o Senhor não permitiu, o Senhor não mandou que fizesse isso. Não, pastor, porque o ministério dele é pequenininho, é pobrezinho, não tem nada. Ele nem pede, não, jamais eu vou pedir aqui. Porque quem mantém é o Senhor. Quem sustenta é o Senhor. Quando Ele der condição para nós estar levando o Evangelho, levando a palavra dEle, quando Ele der condições para isso, nós aqui estaremos. Mas é Ele.
Ah, pastor, mas só tem hoje 1, 2, 5, 10 pessoas que te ouvem. Glória a Deus por essa vida dessas 10. Mas são essas 10 que estão buscando o Senhor, quer ouvir o Senhor, buscando Cristo. Porque não vai encontrar aqui outra coisa. Nós não temos outra coisa para oferecer. Eu só tenho a oferecer Jesus. E esse crucificado. Será que cometi algum pecado ao me humilhar-me com o propósito de vos exaltar? Pois preguei gratuitamente o Evangelho de Deus, para vos servir, e despojei outras igrejas dos seus recursos, recebendo delas sustento financeiro. Ah, porque nós fazemos sim? Porque tem ovelhas, tem pessoas que estão no nosso ministério, muito atento, que dizimam no ministério. Essas ofertas, esse dízimo que nós usamos para pregar o Evangelho, para enviar o Evangelho para todos. E não precisamos estar pedindo nada a ninguém, que é o Senhor que submantém, sustenta. Se o Senhor se enviar, bem, senão, glória a Deus. Será que por isso eu estou errado? Será que por isso nós estamos pecando por não estar pedindo nada? Será que tem que ser como esses empresários de igrejas, que ficam pedindo, mentindo, enganando, dizendo que Deus vai fazer alguma coisa, sendo que não existe essa confirmação do Senhor? Mas quando eu estava presente convosco e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade. Em tudo evitei ser um peso para vós, e assim continuarei a caminhar. Ah, pastor, você não passa dificuldade, aperto no ministério? Passamos luta. Tem momento que nós não sabemos como nós vamos fazer. Boletos vencendo, contas vencendo, sem termos recursos. Mas nós não pedimos nada a ninguém. Confiamos no Senhor. E o Senhor agora tem suprido. Os irmãos, aqueles que a gente acompanha, estão junto com nós, sem abrirmos a boca para pedir nada. Quando menos espera, as coisas têm acontecido. Porque é o Senhor que está tomando conta, é o Senhor. Então não podemos, não permitiremos e jamais haremos negociação com o Evangelho de Jesus Cristo. Jamais vamos tentar vender alguma coisa aqui. Jamais vamos exigir de alguém uma oferta para isso ou por aquilo. Isso não é Jesus. Mas não quer dizer que somos inferiores a esses grandes, esses televisivos pregadores. Que nós temos que fazer é analisar tudo à luz do Evangelho. O que eles estão pregando, o que vocês estão buscando é o Evangelho verdadeiro? Ou estão sendo enganados e estão gostando de ser enganados, ou estão buscando a enganação? Versículo 10. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, absolutamente ninguém na região da Caia poderá privar-me dessa glória. Por quê? Será porque não vos tenho dedicado amor fraternal? Ora, Deus sabe que eu vos amo. O que eu faço, seguirei fazendo. Tem o objetivo de não dar oportunidade aos que procuram ocasiões de serem considerados iguais a nós nas obras de que se orgulham. Nós não temos vergonha do Evangelho que pregamos. Nós não estamos preocupados com o que outros pregadores falam, fazem ou pensam. Mas se estiver contrário à palavra de Deus, nós vamos levantar, nós vamos confrontar sim, porque é o nosso dever, é a nossa obrigação. Eu tenho a obrigação de confrontar sim aqueles que dizem, irmãos, que estão no erro. Se eles quiserem aceitar, bem, se não quiserem, não importa, mas a minha missão, a minha função eu fiz. Tomar cuidado com os falsos apóstolos, com as falsas pregações, com os falsos evangelhos. Vamos voltar para o Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno, o Evangelho de Jesus Cristo. É para isso que nós temos que voltar.
Porque só Ele nos conduz à vida, só Ele nos dá a salvação, porque o Evangelho de Jesus Cristo é o próprio Jesus Cristo. Ele é o Verbo, Ele é a palavra encarnada. Temos que voltar para Jesus. Temos que estar em Jesus. Temos que abrir os olhos. Porque hoje os templos estão cheios. Grandes templos. Centenas, milhares de pessoas. Mas quantos por cento serão realmente convertidos? Quantos por cento realmente conhecem Jesus? Tem muitos que sentem uma euforia, qualquer coisa. Ah, não é o Espírito Santo, pula, dança e roda. Mas não é isso. Vamos descobrir o que é o fruto do Espírito. Domínio próprio, mansidão. Como é que é domínio próprio se alguém sai rolando, rodando, caindo? Ah, mas os pentecostais são assim, mas não está de acordo com a palavra de Deus. Não está. Todos esses que defendem e apoiam esse tipo de coisa, esses pregadores, estão errados. Estão brincando com algo muito sério. Estão brincando com a vida. Não esqueça que Jesus é a vida. Eles estão rejeitando a vida. Eles estão escolhendo a morte. Escolhendo o sofrimento. Escolhendo serem derrotados para sempre. Versículo 13. Porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolo de Cristo. A essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ah, pastor, que o pastor lá só fala, tem uns negócios errados na igreja, mas ele é um homem de Deus. É isso, é mulher de Deus. Sabe, presta atenção. O diabo se disfarça de anjo de luz, passa como se fosse um anjo. São os anticristos, são falsos profetas. Pelo fruto nós conhecemos as árvores. Não interessa, tem que agir de conformidade com eles, não estão agindo. São os falsos profetas. São os anticristos. São agentes do diabo. E aí está falando, não importa a posição, mas são exatamente isso. Repetir novamente, versículo 13. Porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E a essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais fingem que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. São servos do diabo. E as pessoas, os membros dessas igrejas, os que acompanham essa igreja, os que defendem esses falsos pastores, esses anticristos, que defendem essas teorias de prosperidade, concordam com os recasamentos, com os divórcios, que concordam com o comércio dentro dos templos, que concordam com essas campanhas mentirosas, que está no meio desses, o fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. Olha bem, que diz o versículo 15, portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais fingem que são servos da justiça. Só fingem que são servos da justiça, mas não são. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos voltar para o Evangelho. Vamos buscar a verdade. Não vem buscar agrado. Não vem buscar bajulação. Mas vem buscar Cristo. Que o presente maior é que Ele está nos dando. Ele nos dá vida. Vida e abundância. Ele nos dá. Mas nós temos que querer. Nós temos que aceitar. Nós temos que concordar com Ele. Senão o nosso fim será como desses falsos apóstolos,
esses anticristos. Vamos ler a Bíblia. A resposta está na Bíblia. Jesus é o Evangelho. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.